e para o Instagram. Então nós temos estudado aqui o capítulo 1 de Gênesis, mas demos uma visão ampla do livro de Gênesis. Nós falamos aqui que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, e eu quero mostrar aqui, falar também aqui, que existe teorias que Moisés não escreveu o livro de Gênesis. Eu não poderia deixar de falar isso aqui, principalmente que tem pastores, seminaristas que estudam isso, né? Mas nós temos aí, principalmente o Wellhausen, que era um alemão, e também um outro, Jean, que veio antes dele, que era um alemão também. Os acadêmicos da Alemanha começaram a questionar sobre o Pentateuco, o Penta 5, Teuco, os 5 rolos aqui da Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, estes 5 livros, Wellhausen articula, e muitos teólogos articulavam, né? E ainda existem outros hoje que seguem eles, que o livro de Gênesis, ele foi escrito por algumas correntes. Eles falam dos eloístas, dos javistas, eles falam dos sacerdotes, uma corrente sacerdotal que na verdade escreveu o Pentateuco, e eles então dizem que Moisés não escreveu. Nós entendemos que foi Moisés, é verdade que nós não podemos deixar de admirar a capacidade intelectual, de pesquisa destes homens que articulam, mas nós vemos e também vemos que o Pentateuco, por exemplo, no capítulo 33, não foi Moisés que escreveu. Moisés já havia morrido. Quem escreveu? Certamente alguém ali escreveu. Tem também uma parte do livro de Gênesis, mas nós entendemos como reformados, calvinistas, como outros demais, concordam que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Lembrando também que a Bíblia dos judeus, a Tanakh, ela aceita os 39 livros do Velho Testamento, mas não aceita os 27 do Novo Testamento. Então a Bíblia dos judeus, a Tanakh, que ela é dividida então no Pentateuco, que eles aceitam, também os livros dos profetas, os escritos, inclusive em Lucas capítulo 22, Jesus Cristo fala, olha, assim como Moisés, os profetas, os escritos, os judeus não aceitavam e não aceitam o Novo Testamento. Para eles é a Tanakh, o Velho Testamento. Bem, nós falamos aqui no livro de Gênesis também que o livro de Gênesis fala a respeito de Deus, fala a respeito da criação de Deus, fala a respeito do homem criado à imagem e semelhança de Deus. E também o livro de Gênesis fala a respeito do padrão de Deus. Deus estabeleceu um padrão, e em Gênesis está aqui embutido, imiscuído aqui, este padrão. Inclusive, quando nós chegamos em Gênesis aqui, quando Deus cria o homem e depois faz o homem cair no profundo sono e tira da costela ali a sua companheira, a sua auxiliadora idônea, nós vimos ali quando Deus havia falado com Adão que ele deixe seu pai e sua mãe, une-se com a sua mulher e sejam os dois uma só carne. Então Deus começa a padronizar tudo. Nós compartilhamos muitos detalhes e eu fiquei de falar hoje, eu gostaria que você visse comigo aí, o capítulo 1, versículo 26, quando diz assim, olha, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus o criou à sua imagem e semelhança. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós falamos a semana passada, ou antes de ontem, eu estava viajando, foi domingo, que Deus teve um padrão.
Deus fez tudo organizado. Nosso Deus é um Deus estratégico, um Deus organizado, um Deus que tem, como um Deus soberano, ele tem na sua sabedoria, ele engendrou tudo, ele planejou tudo, tudo ele fez de uma maneira perfeita. Falamos que Deus achou bom. Depois, no final, capítulo 1, versículo 31, diz que Deus achou muito o quê? Muito bom. E eu comecei a falar sobre isso a semana passada, e ao falar disso que eu vou falar aqui agora, nós corremos um grande risco. Primeiro, nós cairmos no que está caindo hoje, os coachings, né? Aqueles que trabalham com autoajuda. E tem muitos pastores que estão utilizando desta estratégia do coach para poder potencializar os crentes e também acabam estes caindo, beirando a teologia da prosperidade. Mas nós não podemos isentar o fato, e nós falamos na última aula, mas não aprofundamos tanto, vou passar rapidinho aqui, porque quando Deus foi criando, haja luz, haja separação, quando ele cria o mundo animal, o mundo vegetal, quando ele estrutura tudo de uma maneira tão perfeita, coloca lá em cima o sol, a lua, que em Gênesis fala o luminar grande e menor, tudo Deus estava preparando, é claro, para o homem. Você está entendendo? Quando eu lhes disse que o homem foi feito para refletir a glória de Deus, eu e você devemos ser o espelho que reflete a glória de Deus, está aqui. Está entendendo? Então Deus havia preparado tudo. Prepara o jardim, nós iremos ver depois sobre a questão que tem aqui mais para frente, a ideia de terra, e fala especificamente e dá a entender um local apropriado do Éden, mas também ele fala da terra como um todo. E a ideia é que Adão não era para cuidar apenas dali do jardim, se é que existe um lugar restrito, mas a ideia é que o homem pudesse dominar e gerenciar toda a terra. Mas antes de Deus fazer o homem, e eu lhes disse que o homem, ele não é um ser, como a biologia declara. Sabemos, gente, que nós somos seres animais. Deus diferenciou muito bem isso aqui. Muito bem isso aqui. Porque é preciso entender que Deus faz os animais, todos os seres, mas o homem, coroa da sua criação, Deus fez o homem e colocou no homem os atributos inerentes a ele. Não é? E quando Deus faz todas as coisas e vai criar o homem, Deus estava preparando tudo para que este homem pudesse viver num ambiente em paz, que ele vivesse na terra gerenciando em paz. E tudo desregrou, podemos assim dizer, por causa da desobediência, por causa do pecado. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre o Covid-19, o coronavírus, porque alguém me fez uma pergunta: Pastor Eugênio, esse vírus foi Deus que fez para trazer a maldição sobre a humanidade? Eu coloquei para ele assim, para as pessoas, e gravei o vídeo. O coronavírus, esse Covid-19 ele foi mutando, recebendo mutações. Vocês têm ideia? Nós conhecemos praticamente 30 mil vírus. A ciência, e existe mais de 1 milhão de vírus. Mais de 1 milhão, já pensou um negócio desse? O que eu quero colocar aqui, e coloquei no vídeo, quando Deus fez todas as coisas, ele criou bactérias, micro-organismos, os vírus criou tudo. Tudo perfeito. Não foi diabo que criou. Agora, por causa do pecado, aconteceu as mutações. Por que eu e você, por que eu estou usando esse óculos aqui? Era para usar óculos? Não. Por que você tem diabetes? Por que os diabéticos hoje faz parte do grupo de risco?
Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo perfeito. Por causa do pecado, é o que Lamentações capítulo 3 fala, que o Eclesiastes fala, que Deus fez tudo perfeito, mas o homem se intrometeu em muitas astúcias. Aí eu respondi no vídeo que Deus fez o vírus não como ele foi mutando, recebeu mutações. Agora que Deus está usando este vírus para poder falar conosco e até disciplinar-nos. Eu estava em Florianópolis, ou melhor, em São Paulo, recebi na madrugada um jovem, né, senhor casado, pastor de Deus, desviado, e falou: pastor, me ajude. Eu ouço o senhor na rádio, eu ouço o senhor através dos vídeos. Me ajude, será que eu perdi a salvação? E contou a minha vida, ou a vida dele para mim, e eu fui ali ajudando. Através desse problema, ele voltou para Deus. Ele teve, neste momento, uma reviravolta na sua vida. Deus está usando este vírus para poder disciplinar a humanidade. Sim, ele pode usar um tufão, um maremoto, um terremoto. Ele pode usar tudo que está aí e que está aí. A Bíblia fala em Gênesis, não vamos chegar lá, que não era para existir cardos e abrolhos. Veio existir porque Deus amaldiçoou a terra. E eu respondi no vídeo que Deus usa isso. Ele fez o vírus não como é. O maremoto, o terremoto, a desgraça nas regiões do mundo, na África, na Índia. Por que isso? Cadê Deus? Onde Deus está? Vamos voltar para o Éden e ver aqui que Deus colocou o homem no Éden para administrar a terra. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que antes de ele fazer o homem à sua imagem e semelhança, antes, ele já havia preparado tudo para que o homem nunca reclamasse. Entende? Uma coisa, detalhe que eu esqueci de colocar também aqui, eu sei que tem seminaristas aí, pastores me assistindo, é a questão das teorias quanto o pré-existencialismo da alma, o traducionismo e o criacionismo. O que é isso, pastor? Porque vocês sabem que o único ser, né? Depois nós vimos também Jesus sendo formado pelo poder do Espírito Santo do ventre da Virgem Maria. Mas Adão foi o único homem que Deus e Eva, que Deus colocou as suas mãos para poder fazer. Entendeu? E aí alguns acreditam a teoria do pré-existencialismo da alma, aqui em Gênesis, que existe um banco de almas, né? Tá aí em algum lugar aí, e quando acontece ali a fecundação, quando a criança nasce, Deus vai pegar a alma e coloca na pessoa. E isso não tem base bíblica, mas existe também o traducionismo, que eles creem que no momento que Deus disse para Adão: crescei e multiplicai, sede fecundos, enchei a terra, esta teoria teológica, né, do traducionismo crê que quando o casal mantém ali a intimidade e o espermatozoide se une com o óvulo, naquele momento ali, traduziu junto a alma. O homem tem o poder e a mulher, e Deus deu isso ao homem, esse poder de traduzir completo ali. Quem crê nisso? Lutero, Jonathan Duarte crê nisso, Tertuliano. Mas existe também a teoria do criacionismo. O criacionismo crê o seguinte, que na hora da fecundação, quando os dois têm uma intimidade, o casal, naquele momento, entre a concepção e o nascimento, Deus cria a alma e coloca ali. Calvino crê assim, cria desse jeito. Existem muitos teólogos que creem assim. Os dois têm base na Bíblia, e para você que é seminarista e pastor, você não será herege de dizer: não, eu creio no traducionismo, que o homem tem o poder na hora que ele mantém relações íntimas com a esposa, a criança, a fecundação ali, houve a concepção, a alma está embutida juntos. Alguns do criacionismo ou do traducionismo critica o criacionismo e fala assim: olha, Deus fez tudo perfeito, Deus não vai pegar uma alma
e colocar no homem e este homem continuar, nascer a criança pecadora? Mas devemos entender que quando a alma é criada e colocada por Deus ali, por causa do pecado, nesta dimensão nossa aqui, do Cronos, todos nós estamos debaixo da égide do pecado. Nós temos o pecado original. Então, quando a alma é criada, segundo o criacionismo, ela já é criada e já fica inserida nela. Tanto alma, corpo, para quem é tricotomista, né? O que é tricotomismo? Alguns creem que é de corpo, alma e espírito. O dicotomismo acredita que corpo, espírito e alma é a mesma coisa. Então só tem corpo e alma, porque estão embutidos. A minha visão qual que é? A minha visão é que isso tudo aí é teoria, porque o homem pecou e precisou ter essa divisão. Eu até gosto de falar corpo, alma e espírito por questão pedagógica, didática, mas Deus fez um ser uno. Entende? Bom, tá aí a pré-existência da alma, tem um tanto de alma guardada em algum banco de dados de Deus lá, ou então o criacionismo e traducionismo. Bom, Gênesis aqui capítulo 1, versículo de número 28 fala: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai. Eu falei com vocês que hoje seria esse momento muito gostoso de falar sobre essa parte aqui, que Deus abençoou o homem. Os homens, todos eles são abençoados de Deus, sabia disso? Interessante. Mas e o pecado? Mesmo quando Deus colocou sobre Adão, especificamente Eva, que ela iria sentir dores de parto, e Adão ia trazer para casa o fruto do seu trabalho com suor, antes, você sabia que já existiu o trabalho, né? Daqui a pouco eu mostro para você aqui que já existiu o trabalho. Gênesis capítulo 2 fala que Deus já tinha criado o trabalho. Mas o trabalho é difícil hoje, é cansaço, enfado da carne por causa do pecado. Por isso, quando Isaías capítulo de número 65 fala que o homem vai continuar plantando, brincando com as ovelhas e tal, quando Jesus voltar e arrebatar a igreja e será novos céus e nova terra, eu creio que a vida vai continuar tal como é aqui. Claro que diferente, né? Eu digo assim, não haverá pecado. O trabalho sempre existiu. Aí rapidinho, não é para a gente conversar isso aqui não, mas Eva, Adão certamente teve gerações e gerações e gerações e gerações. A história de Caim e Abel aqui, ou melhor, de Adão, e vai contar a história no início aqui, é apenas um pedacinho daquilo, porque Deus não ia ficar detalhando aí. Entende? Mas é preciso entendermos que mesmo quando o homem peca, a mulher sentiria dores de parto. Se você vê em Gênesis 3, lá fala que a maldição veio sobre a terra. E o homem perdeu a regência da terra. O domínio sobre os animais, o domínio sobre a natureza. E a palavra domínio aqui no hebraico, nós podemos entender como gerenciamento, gestão. Por isso que eu sempre argumento que todo pastor tem que ser um bom gestor. Quem está me assistindo aí, pastor querido, seminarista. O pastor tem que preocupar só com pregar. Tem que preocupar com pregar, ele tem que preocupar quanto que está entrando na igreja, tem que preocupar como que está o andamento, porque ele é um gestor. Por isso que Paulo fala que o bispo deve ser marido de uma só mulher, ele deve gerenciar a casa ordeiramente. Como que ele vai cuidar da casa de Deus se ele não sabe cuidar da sua própria casa? Tem pastores que eles preferem entregar e levantar líderes capazes, mas ele precisa de estar sabendo ali a gestão. Aí eu quero até aproveitar a oportunidade aqui, você que está me assistindo aí, membros da Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras, alguns já têm transferido dízimo, as contribuições pelo banco. Tem que falar isso aqui, gente. Sou gestor, administrador. E louvo a Deus pela bênção que Deus tem me dado essa graça de gerenciar, administrar a escola, o seminário que está reabrindo, e com os presbíteros a igreja. E eu agradeço a vocês que têm sido fiéis aos dízimos nesse momento difícil, porque tem muitos que estão aproveitando a oportunidade, porque o ser humano é assim.
Alguns têm ido na igreja, porque ela está aberta para receber os dízimos e ofertas, as contribuições. Então, aqui diz que Deus abençoou o homem. Por isso que o seu patrão, ele é abençoado. Lembra no capítulo 73, no Salmo 73, quando Asaf, aquele regente de Deus, ele entrou em crise? Lembra quando ele entra em crise? Porque ele viu a prosperidade dos maus. Ele viu a prosperidade que os homens cresciam, prosperavam. E de repente ele olhava, se fosse nos dias de hoje, Deus, a crise, a pandemia me pegou, os ricos têm as suas casões, dinheiros aplicados. E eu aqui passando essa crise. O salmista Asaf viveu isso. E ele começa a questionar com Deus e fala assim, mas Deus, eu me preservei puro. E ele diz que ele atinou quando ele entrou na casa de Deus. E ele caiu em si e falou, Deus, eles prosperam. Mas tudo que eles fazem, aí eu quero traduzir, né? Como não é para a tua glória, depois eles caem e passam em lugares escorregadios. Como é que eu quero fazer o link aqui sobre bênção e azar? Nós não podemos isentar, gente, o fato de que as pessoas estão aí independente se elas são pessoas ateias, céticas, se creem ou não em Deus, mas há nelas a energia despreendida, porque elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, está entendendo? Asaf entrou em crise, mas por que o senhor Asaf não vê em Gênesis? Por que o senhor Asaf não estudou sobre Imagodei, imagem e semelhança de Deus? Tem pessoas que têm essa capacidade, energia despreendida. Eu creio que nesse momento de pandemia, nós precisamos de ver isso aqui. Os homens são abençoados. Existe, nós estudamos isso na teologia, a graça geral e a graça especial. O sol brilha para todos. O problema nosso, que muitas vezes nós como pastores e crentes, a nossa visão é muito pequena. Tem pastores e tem crentes que acham que não podem prosperar, que não podem enriquecer. Não pode enriquecer roubando, não pode enriquecer na corrupção, não pode enriquecer com essa palhaçada que está aí da teologia da prosperidade. Entendeu? Mas nós precisamos de entender o seguinte, é que Deus abençoou os homens, tá? Falta muito, eu estou vendo aqui. Deus abençoou os homens, eles são abençoados de Deus. É preciso entender isso. E agora, como eu lhes disse, vai ter um movimento em que, com essa pandemia, precisamos de aprender sobre vacas magras e vacas gordas. Senhor, mas que aperto é esse? Mas você recebeu, mas você gastou naquilo que não era pão, naquilo que não deveria ter gasto. O que eu quero dizer aqui? Todos são abençoados de Deus. Está aqui, olha. A Bíblia diz, Mateus, meu genro leu aqui, você viu? O Salmo 115, versículo 16. Os céus são céus de Deus, mas a terra Deus fez e deu aos filhos dos homens. Deus nos fez para abençoar os outros, sermos abençoados. E Deus nos fez também para poder gerenciar aquilo que Ele nos confiou, primeiro para abençoar a obra dele e para abençoar o nosso semelhante. Eu estou achando lindo agora nessa pandemia, grandes empresários, você viu? Em São Paulo, empresários reuniram mais de 140 e conseguiram, o governo do estado, 140 milhões de doações de empresários. Envolvida em Xuxa, envolveu aí cantores, Neymar que doou também para a entidade lá. Isso é maravilhoso. É pecado você ganhar dinheiro, você enriquecer, você ter com o suor do seu rosto você trabalhar? Não. Mas você precisa, primeiro, cuidar de si mesmo, cuidar da sua família, abençoar o seu próximo, ser generoso e, acima de tudo, contribuir com a obra do Senhor. Contribuir para que a missão que Deus estabeleceu aqui em Gênesis seja cumprida, sustentando missionários,
Então aqui diz que os homens, eles são abençoados por Deus. Por isso que eu gosto de chamar todo mundo, como é que está a bênção? Olá, abençoado. Porque eles são abençoados. Ah, mas ele vive no adultério, na prostituição. Problema dele não reconhecer Deus. Mas se Deus tirasse deles a bênção, eles seriam fulminados. Irmão, você irmã, é abençoada de Deus. Usufrui diariamente de um sol que brilha, desse oxigênio. Todos os dias Deus renova sobre nós as suas misericórdias. É isso que eu quero colocar aqui. Eu quero começar a terminar, falta só 4 minutos desse estudo nosso, né? Que nós estamos gravando também. Algumas partes já vão para o seminário, eu queria também pensar. Mas veja, eu quero colocar aqui que Deus colocou sobre o homem o poder do gerenciamento. Dominai a terra. Dominai, gerencie a terra, governe. Agora, não adianta queremos cair na heresia da teologia da prosperidade que fala para os seus membros lá, você vai ser cabeça e não cauda. Não vamos chegar lá, mandato cultural. Alguns foram chamados para serem líderes. Tem pessoas que não têm condições de liderar no momento de crise suicida. Isso é ideia boba. Se você ganha um péssimo salário, é um problema. Problema lá do seu, mas do seu patrão. Agora, gerenciamento, liderança, pessoas que têm capacidade de gerenciar, isso é um dom de Deus. A Bíblia fala que Deus não escolheu todos como cabeças, como os líderes. Eu conheci um cara que ele vendeu a casa dele para montar um negócio. Passou 6 meses, ele faliu, porque ele não foi chamado para isso. É igual você abrir uma igreja, é fácil abrir igreja, vai manter. Nesse momento de crise hoje que a igreja caiu, a nossa, por exemplo, caiu praticamente 65% da arrecadação, como é que fica? Mas Deus me chamou para gerenciar, te chamou também para você gerenciar. Dominai a terra. Hoje eu ouvi a história daquele homem da Havan, que começou com nada, ganhava um salário mínimo, e que a empresa dele em 2019 lucrou 12 bilhões. Aí você vai falar mal dele. O cara suou, Deus deu dom a ele, porque ele foi um abençoado nesta área. Todos são abençoados, gente. Todos são abençoados. E Deus nos chamou para gerenciar. Deus nos chamou para administrar a terra. Termina aqui, para continuar amanhã. Amanhã estou de volta.